objetivo da gente fazer avaliações quantitativas? Vocês já se perguntaram por que a gente faz avaliação quantitativa? Muitas pessoas, muitos profissionais, às vezes se perguntam por que é obrigatório? Que ponto da norma que fala isso? Né? Eu faço para LTCAT ou faço para GRO, que agora vai ser o GRO, ou para PPRA? Né? Qual o objetivo de a gente avaliar no ambiente de trabalho? É só legalmente ou prevencionista está falando também, né? De forma de prevenção? Então a gente vai tentar desmistificar um pouco disso hoje e sempre a gente tentar trabalhar essa parte. Tá bom? Então, pessoal, hoje o que a gente faz medição? Vamos lá, comenta aí embaixo para que vocês fazem avaliação. A gente faz hoje para a parte ambiental, né? A gente tem NBR 10151 que fala a questão de avaliação de ruído em áreas habitáveis. Não vai ser o tema de hoje, mas é uma avaliação. A gente faz avaliações para compor o LTCAT para fins previdenciários. A gente vai falar um pouquinho dessa discussão entre laudos e LTCAT e laudo de celebridades. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Silva. Boa tarde, Kate. Então a gente vai tentar entender um pouquinho dessa diferença, que há pessoas que ainda confundem e pessoas que têm dúvida a respeito desse tema, LTCAT e laudo de celebridade. É uma live específica que a gente vai fazer futuramente, mas ainda a gente tem muito a falar sobre isso. A gente vai falar um pouquinho hoje. A gente vai ter que avaliar para prevenção, né? E aí, muito importante, a Jorge já coloca, né? Como que eu vou controlar o que eu não sei, o quanto tem no ambiente, se não se mede, né? Tem os Nostradamus aí que conseguem dar, isso é agente baixo, é alto, é concentração pouca, concentração muita, mas a gente precisa conhecer, né? Quanto que tem disso no ambiente. Então a gente faz avaliações quantitativas e qualitativas para prevenção, né? A gente faz para compor um documento, seja ele um PPRA, um PGR, um PCMAT, né? E a gente faz avaliações para perícia, simplesmente para fazer defesa técnica, há essa situação também, né? E tem gente que faz avaliações para cumprir tabela. E esse não é o nosso objetivo como prevencionistas, certo? Boa tarde, Matheus, Patrícia, Vitor. Então, pessoal, a primeira coisa a gente precisa entender. Então, uma avaliação ela vai ser feita para vários objetivos, né? Nós, como prevencionistas, temos sempre trabalhar com o objetivo de prevenção. Entretanto, a gente vai ter que fazer avaliações para atender fins previdenciários, né? Em um momento ou outro ele vai diferir desse item de prevenção. Bom, eu sempre falo, vou reforçar aqui, né? Para quem não tem ainda o livrinho da CGH, né? Ele está aqui, está invertido aí por causa da câmera do Instagram. Esse livrinho aqui ele tem que ser um pé de cabeceira para quem faz prevenção. E a gente vai explicar já o porquê. É o livreto da CGH, né? Que onde ele define os limites, né, de disposição ocupacional para determinados agentes, para diversos agentes, né? Hoje os nossos limites estão compostos em NR15, mas a gente vai observar em NR15, os nossos limites são em NR15, mas a gente vai observar na NR9 que quando a gente fala em prevenção, se eu não tiver o meu agente na NR9, eu vou me buscar na SGH. E aí tem pessoas que têm dúvida, né? Então eu vou fazer um LTCAT, eu vou buscar a CGH? Não, a CGH não se aplica a LTCAT, certo? A CGH americana, ela é uma referência de prevenção para a gente, certo? Então eu vou começar esse principal tópico. A gente precisa entender o quanto tem no ambiente para mim poder controlar, né? E aí a gente vai tomar como base a NR9. Eu vou falar da NR9 atual, porque a outra só entra em vigência em fevereiro do ano que vem, certo? Então ela não entra em vigência, eu vou falar da antiga. Por que eu vou falar da antiga? Porque a antiga para a nova não mudou esse tópico, certo? Então se eu pego aqui tanto na nova quanto na antiga, vai estar escrito da seguinte forma: quando que eu preciso avaliar e o porquê eu preciso avaliar. Lembrando que em NR9, pessoal, a gente não está tratando de insalubridade nem de periculosidade. Em NR9 a gente está tratando de prevenção de riscos ambientais. A anterior, a nova, não fala em nada de PPRA e a nova fala simplesmente em avaliação de exposição ocupacional, certo? E considerando somente riscos ambientais. Então, riscos químicos, físicos e biológicos, ok? Bom, então a NR9 fala o seguinte: a avaliação quantitativa das exposições ocupacionais deverão ser realizadas quando necessários deverão ser realizadas para, primeira coisa, comprovar o controle da exposição ocupacional aos agentes identificados. Então, primeira coisa, por que eu meço conforme a NR9? Para comprovar que a minha exposição ela está controlada. Então, como que eu sei se está controlado? Eu vou saber se está controlado quando eu meço, eu tenho um agente no nível de ação ou acima e que os meus controles são suficientes para neutralizar aquele agente, né? Mas para mim afirmar que eu tenho controles que são eficazes, eu preciso conhecer quanto que eu tenho no ambiente de trabalho. Então, quando eu vou comprovar, para quem que eu vou comprovar? Eu preciso comprovar para o trabalhador, ele tem essa necessidade de
de entender se ele está seguro ou não. Então, fiquem claro isso. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, Arlen. Meu cunhado está aí presente também. Então, pessoal, eu preciso comprovar para o trabalhador que ele está seguro. Isso aí vem bem explícito na NR1, na nova NR1. Você precisa informar os riscos no qual o trabalhador está exposto. Você precisa informar a quantidade, né, a concentração, os resultados das avaliações no qual ele está exposto. E além, você precisa comprovar, não só informar, mas comprovar que o controle qual foi definido para aquele agente, ele é eficaz. Não adianta eu falar para o trabalhador, ó, você está aqui a 90 decibéis, exposto a 90 decibéis, e a medida de controle aqui é o protetor auricular. Tá, então como que você comprova para ele que a sua medida de controle era eficaz? Quando você tem uma medição, né, e aí que aquele protetor auricular, ele realmente atenua naquele nível de frequência, que ele atenua naquele nível, naquela intensidade. Então a primeira coisa que eu preciso medir conforme a NR9 é para comprovar o controle da exposição. Certo? Segundo, dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalhadores, né? Então eu preciso dimensionar. O que é dimensionar? Ou seja, qual o tamanho, né? Qual o tamanho vai ser dessa minha medida de controle? Eu estou falando em colocar um exaustor, tá? Esse exaustor ele vai reduzir quanto vapor no ambiente de trabalho. Ele vai reduzir, João Paulo, tantos ppm ou tantos miligramas por metro cúbico daquele agente, daquele vapor, daquele etileno, daquele agente químico. Tá, e quanto que eu tenho no ambiente? Então, espera aí, eu vou medir, eu vou ter um resultado, e esse resultado, em alinhamento com a engenharia, você vai dizer, opa, eu preciso de uma medida de controle coletiva que atenua esse nível de ruído, que reduz esse vapor no ambiente de trabalho. Então, essa dimensão, para mim dimensionar qual vai ser o tamanho da minha medida de controle, a medida de controle, a avaliação quantitativa, ela vai te dar esse embasamento, certo? Boa noite aí, Esdras. Chefe da construção civil aí. Então, pessoal, para dimensionar, então é muito importante entender isso. Não gastem, não investem simplesmente sem ter um conhecimento desse agente no ambiente de trabalho. E a melhor forma, uma das melhores formas, é a avaliação quantitativa no ambiente de trabalho. E subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção, né? Então, ou seja, quando eu falo subsidiar, ou seja, vai tomar base, o que vai me dar base para mim implantar aquela medida de controle é o resultado dessa avaliação quantitativa. Tá, João Paulo, então você diz que eu fazendo uma avaliação quantitativa, ela simplesmente vai me falar o que eu preciso para colocar como medida de controle. Sim, mas aí começa o problema, né? Quando a avaliação quantitativa ela é falha, né, ou ela não contempla uma exposição real dos trabalhadores, acaba que você pode estar investindo naquela medida de controle e você não tem uma eficácia, ou você não tem uma abrangência para todos aqueles trabalhadores no qual estão expostos. Por isso que é muito importante, e aí a gente volta lá no GHE, né, quem ainda não conhece o conceito ou conhece o conceito de GHE, Grupo Homogêneo de Exposição, por isso que é importante que eu defina um grupo de homogêneo de exposição GHE, bem completo, bem real, né, bem real da prática, para que quando essa medida de controle for definida, baseando nessas avaliações quantitativas que eu fiz por GHE, ela consiga pegar amplamente esses trabalhadores, certo? Bom, então, de acordo com a NR9, sempre que necessário para fazer um desses três itens, eu vou ter que medir. João Paulo, então você quer dizer que, ou seja, sempre vai ser preciso? Não necessariamente. Eu me pergunto, espera aí, para mim saber se há ruído no ambiente de trabalho de um administrativo, de um gerente administrativo, se for necessário que eu tenha que medir para me falar se ele está exposto ou não, se o meu conhecimento técnico, a minha avaliação qualitativa não foi suficiente, aí eu vou medir. Então, quando for necessário para falar assim, eu vou comprovar que ele tem que usar o protetor auricular, né? Então aí eu vou ter que medir para isso. Então aí eu uso essa questão de necessidade, de obrigatoriedade de medir, né? Mas tem situação que não, que qualitativamente eu consigo visualizar. Senão a gente teria que medir tudo para todos, né? Então lembrando que lá a gente faz primeiro um levantamento preliminar qualitativo, até para saber o que eu vou medir, né? Para depois eu fazer aquela avaliação quantitativa. Certo? Tranquilo por aí, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, boa noite. Pessoal do Seg Marketing Gestão, pessoal aí que está trabalhando firme aí também na questão de riscos ambientais. Então, pessoal, é muito importante a gente ter muito cuidado quando a gente vai falar em avaliar quantitativamente. E a gente vê muito ainda avaliações quantitativas no ambiente de trabalho que não pegam a realidade do trabalhador, né? Então, às vezes gastam dinheiros, né, fazem investimento, muito investimento, e às vezes aquela medição não abrange o que realmente o trabalhador está exposto.
Então, a análise preliminar qualitativa ela é muito importante, né? Que a gente fala lá APRHO, análise preliminar de risco de higiene ocupacional. Beleza? Bom, pessoal, então eu vou avaliar para um LTCAT, né? Então, o que é o LTCAT, pessoal? Vamos ter que falar um pouquinho para a gente entender. O LTCAT é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho, né? É um laudo que vai atender lá a IN 77 da Previdência Social. Então, é um documento previdenciário, certo? E esse documento previdenciário ele vai fazer essa avaliação do ambiente de trabalho e falar se o meu trabalhador está em uma condição de em uma exposição especial, né? Em uma situação de condição especial ou não. E aí muita gente confunde. João Paulo, eu fiz um laudo de insalubridade e deu insalubre. Para que eu vou fazer um LTCAT se já é insalubre? Se é insalubre é especial. Não necessariamente. Tá? Quem tinha essa dúvida, fique bem claro. Não é porque é um que é outro. A gente tem legislações diferentes e nós temos entendimentos diferentes. Por mais que haja muita discussão aí, e o ruído é um exemplo grande disso, né? A gente tem avaliações diferentes. Quando fala em ruído, agente carcinogênico, né? Um exemplo aí do benzeno, né? Um exemplo aí do tricloretileno, compostos em várias colas, solventes, né? São agentes carcinogênicos, né? Cancerígenos, para falar mais claro aqui, que causam câncer, que enseja aposentadoria especial. Isso precisa estar muito claro no meu laudo LTCAT, né? No meu laudo das condições ambientais de trabalho. E talvez isso não apareça no meu laudo de salubridade. E uma pergunta do Nicolas: o laudo de salubridade e a LTCAT podem estar no mesmo documento? Bom, pessoal, o que acontece? Tem empresas que se você mandar para eles, né, para um contratante lá, um documento, e aí nesse documento está lá escrito LTCAT, mas a pessoa conclui como insalubre. Acaba que não é nenhum dos dois. Quando eu coloco esses dois documentos juntos, eu preciso tomar muito cuidado na hora de eu fazer as conclusões, né? Porque uma conclusão vai ser com relação à instrução normativa e os decretos e as portarias, que é o LTCAT, e o outro vai ser com base em NR15, que é o laudo de salubridade, né? O que empresas pedem? O que você pode fazer às vezes é colocar em uma estrutura e dividir os dois. LTCAT e logo no final eu coloco o laudo de salubridade. Mas são dois documentos distintos para atender fins diferentes, certo? Então tomem muito cuidado com isso. Quando eu falo em colocar em um documento só, tem pessoas que conseguem. Você consegue estruturar e fazer conclusões, né? Mas pode acontecer de ter confusões aí quando eu vou juntar esses dois documentos. Eu recomendo que hoje você faça separado. Por quê? Você faz as suas avaliações, né? Segue as metodologias, e quando você for colocar isso no documento, você faz uma conclusão com base em um LTCAT, você faz outro documento, outra estrutura mesmo para laudo de salubridade. Até porque se a gente olha em NR15, isso é muito importante, a NR15 ela não fala em estrutura de laudo de salubridade, certo? Tem gente que fala, seu laudo não está atendendo a NR15. Tá, não está atendendo, mas em que parte, né? E aí seria metodologia ou conclusão. Porque a estrutura para laudo de salubridade a gente não tem. Agora, quando a gente vai pôr LTCAT, a gente tem uma estrutura bem definida. E eu vou ler ela aqui com vocês, porque ela é mais extensa. E a gente vai discutir aí cada um, né? Então, o que fala? Primeira coisa, o meu LTCAT eu tenho que falar, ele é individual ou coletivo? Porque eu posso ter ele individual para uma única função, né? Tem empresas que fazem um laudo para cada função. Então, uma estrutura, um documento, né? Ou posso ter um laudo que vai ter por GHS, né? Tem essa possibilidade, né? Então, eu preciso, a primeira coisa, saber, é individual ou coletivo? Esse laudo LTCAT, de acordo com a instrução, o artigo 262 da Instrução Normativa 77, ele precisa estar descrito a identificação da empresa, então que empresa que é, né? Identificando o setor e a função, descrição da atividade, então precisa descrever a atividade real que o trabalhador faz, isso dentro do LTCAT, tá, pessoal? Então, quando eu vou fazer as minhas avaliações ambientais quantitativas, eu preciso, espera aí, eu estou fazendo para laudo de salubridade ou para LTCAT? LTCAT é o artigo 262. Identificação do agente nocivo. Qual que é o agente nocivo capaz de causar danos à saúde e à integridade física do trabalhador? E onde ele está rolado na legislação previdenciária? Então, pessoal, essa hora é muito importante. Tem gente que faz conclusões aí de LTCAT muito bonita, muito bem arrumadinha, até você pensou, é justificado, é um risco, está exposto, mas com base em que decreto, né? Com base em que artigo? E aí, quando a gente fala em previdenciário, pessoal, esse artigo previdenciário ele vem mudando ao longo dos anos, né? Se a gente vai pegar aí situações de ruído, há um tempo atrás era 90, então isso mudou, há um tempo atrás era 80, então dependendo do tempo ele mudou.
Já a NR15 não, é de 78 ainda, tá? Para sair as revisões aí. No LTCAT, localização das possíveis fontes geradoras. Então eu preciso colocar qual que é a minha fonte geradora, qual que é a possível fonte geradora desse vapor de tricloretileno, né? Qual que é a via e a periodicidade da exposição ao agente nocivo. Via dérmica, via respiratória, via ingestão, por onde que penetra no trabalhador esse agente, seja ele químico, físico, né? E qual a periodicidade de exposição? E aí a especial, pessoal, ela pega muito nisso, ela fala muito em exposição permanente. Exposição permanente ao agente biológico, exposição permanente ao agente químico, né? Então é muito importante considerar essa periodicidade do agente nocivo. Isso está bem claro lá no inciso 7 do artigo 262 de LTCAT. Descrição das medidas de controle existente. Então, qual medida de controle existente eu tenho? E aqui já começa a importância, pessoal. Por quê? Porque se num laudo eu tenho um agente, e nesse agente eu falo que eu tenho uma medida de controle que ela é eficaz, certo? E aí, quando a gente fala isso, pro INSS, ele entende que, opa, você tem neutralização do agente. Eu não estou mencionando ruído e nem agente carcinogênico, que tem exceções, tá bom, pessoal? Mas quando eu defino isso, por isso que o INSS quer saber, através deste laudo, qual que é a medida de controle existente no seu ambiente de trabalho. Porque não basta eu ter o agente. Então eu fui lá, fiz uma avaliação quantitativa, coloquei no laudo e coloquei a medida lá. Então qual que é existente hoje? E aí é muito bom, é muito fácil a gente colocar medidas de controle bonitas, perfeitas, engenharia 4.0. Mas espera aí, eu quero o INSS, através do LTCAT, ele quer saber quais as medidas existentes e qual a eficiência dele, ele quer saber. E aí precisa ter a conclusão do LTCAT, né? E aí logo abaixo, a assinatura do engenheiro, né? Ou do médico do trabalho, do engenheiro de segurança do trabalho, ou do médico do trabalho. E aí o LTCAT pede também, inclusive, a data em que foi realizado a avaliação ambiental. Certo? Então essa é a estrutura, pessoal, que eu preciso criar quando eu vou fazer um LTCAT. Certo? Por isso que muita gente fala, nossa, mas como que é fazer LTCAT? Né? Então eu não tenho... Muita gente pensa, eu preciso fazer um curso de LTCAT. A estrutura do LTCAT está na instrução normativa bem clara 77, no artigo 262. O que eu preciso entender espera aí, o que eu vou avaliar? Quais são os agentes? E talvez, só ter um cuidado, nem sempre isso eu aprendo num curso de 8 horas, 16 horas de LTCAT. Certo? Estrutura de LTCAT é uma coisa, entender os riscos que podem compor o LTCAT é outra coisa totalmente diferente. E aí o Thiago fez uma pergunta interessante, é necessário descrever o ambiente de trabalho, pé direito, tipo de materiais nas paredes e piso? É interessante, sabe por quê? Quando a gente fala aqui, identificação do setor e da função. Então quando a gente fala em identificação do setor, é identificar ele, é uma sala administrativa, operacional, e aí eu coloco na descrição possíveis situações que podem influenciar tanto no risco quanto no controle do risco. Por exemplo, pé direito. Se eu tenho um pé direito muito baixo, isso pode influenciar no calor, na vaporização de certos agentes químicos, na ventilação. Né? Então, muito importante eu tomar esse cuidado. Deixa eu só colocar aqui na tomada, aqui, pessoal, o carregador, só um minuto. Então, pessoal, é importante sim colocar, Thiago, a descrição do ambiente, o pé direito, né? Então uma treininha digital aí para medir o pé direito é interessante, né? Porque você chega no ambiente, quase nem sempre tem a planta detalhada com a altura do pé direito. Então colocar o pé direito, a iluminação, certo? A ventilação, se é ventilação natural, ventilação artificial, né? Tudo isso é muito importante colocar. E colocar com detalhes, né? Isso é interessante. Então, sempre forem fazer um LTCAT, a sua avaliação, pessoal, vou fazer uma avaliação ambiental quantitativa. Na folha de campo, na planilha de campo, coletem todas as informações. Tirem bastante foto quando possível, que as fotos podem auxiliar depois em você evidenciar ou para você próprio descrever. Tipo de piso, ventilação, iluminação, tamanho, tudo isso pode influenciar até na na trajetória do agente levantado no ambiente de trabalho. Certo, pessoal? Então essa estrutura é para mim atender ao LTCAT. Tá, e quando eu vou na NR15, pessoal, a NR15 não fala nada da estrutura do documento. Então, para laudo de insalubridade, eu não tenho essa estrutura. Tá, João Paulo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir o que quando eu for medir conforme a NR15? Aí já começa, pessoal, o cuidado.
Eu vou para o ambiente de trabalho e faço um levantamento qualitativo, certo? E levanto diversos agentes. Eu levanto tolueno, xileno, benzeno, diesel. E aí quando eu vou ver qual metodologia que eu vou usar para avaliar esse agente quantitativo, eu começo a observar que na NR15 eu não tenho esse agente, certo? Aí não tem esse agente. O que eu faço, João Paulo? Eu estou medindo um agente no ambiente de trabalho e não tem esse agente. E aí você vai lá e faz 30 avaliação, 20, 300, 400 reais cada uma. Aí a hora que você vai concluir, espera aí, mas eu vou concluir a insalubridade com base no quê? Aí vem um coleguinha e fala assim, olha a CGH, mas espera aí, a CGH não enquadra em NR15, só esse GH eu não uso para referência de NR15. Porque a NR15 é para mim fazer a avaliação para insalubridade. Então, legalmente, certo? Para questão legal. Então, insalubridade não trata, se a gente for olhar, nem a fim de prevenção, certo? É para conclusão da insalubridade. Então, tomem um cuidado, vocês olhar como referência para fazer NR15. Então, vai fazer uma avaliação, pessoal, faz uma pesquisa bem detalhada se ela tem ou não no NR15, certo? Tá, João Paulo, então se eu encontrei no ambiente de trabalho um agente químico ou um agente físico que não tem NR15, o que eu vou fazer? Primeiro, pessoal, deixe bem claro, se for cliente, se for empresa, a empresa é um cliente do Técnico de Segurança do Trabalho, tá? Um cliente interno, se a gente entender dessa forma. Coloque bem claro, gerente, vem cá, a gente identificou esse agente, né? É um agente que não tem NR15, não é para fins de insalubridade, mas é interessante que a gente meça para a gente comparar com a CGH para a gente fazer prevenção. Então vamos tirar essa avaliação aqui para os fins de PPRA, para o fim de PGR, para o fim de PCMAT, e vamos tratar ele separado, mas para o lado de insalubridade eu não vou usar ele, certo? Então esse cuidado é muito importante. Não é porque você está fazendo um laudo de insalubridade que durante a sua avaliação preliminar você encontrou um agente e você não tem ele na NR15, você descarta. Mas espera aí, legalmente ele não me traz impacto, legalmente falando. Mas e aí? O Adriano já colocou aí, mas e se isso causar um adoecimento no trabalho? Será que eu posso ser responsabilizado por isso? Pode, com certeza. Não é porque não é um agente que não existe limite de disposição, né, que eu não preciso controlar ele. Quando a gente olha a NR1, ela é bem clara. A NR1 fala que eu preciso controlar os riscos ambientais. E eu preciso, inclusive, trabalhar a hierarquia de risco, né? Eliminar, substituir, controlar e, por último, lá colocar o EPI. Então, pessoal, os fins de NR15, eu não posso, não é porque não tem um fim específico dentro da NR15 que eu não posso desmerecer o agente. Boa tarde, Thalita. Thalita fez natação comigo há 20 anos atrás, está aí, hoje é professora de Direito em Catalão. Então, pessoal, isso é muito importante. Muito bem colocado aí pelo Thiago. Não podemos omitir o agente, né? Nós, como profissionais, inclusive, está na nossa ética profissional de você identificar um agente e deixar ele de lado. E aí, pessoal, tem empresas que fazem isso. Nosso papel é alertar, né? Então a empresa fala assim, quantifica o que tem limite. Certo? Quantifica só o que tem limite. Ou quantifica o que tem na NR9. Quantifica o que tem na NR15. Não quantifica mais o restante. Para redução de custo, para fins de atendimento a um cliente. Não, pessoal, nosso papel é informar a empresa o que aqueles riscos ocupacionais podem vir a causar ao trabalhador e também à empresa. Porque se amanhã esse trabalhador adoece, ele vai procurar a Thalita lá, que é advogada, e falar assim, tive um adoecimento aqui, lá na empresa tinha o benzeno, eu acabei adoecendo e a culpa é da empresa. Então ele vai pedir uma indenização para a empresa. Mesmo que a empresa fale assim, mas não tinha limite, não tinha isso na NR15, não é insalubre, não faz mal, né? E não é bem isso, certo? E aí a gente já começa a passar, pessoal, para os fins de prevenção, que é o mais importante, pessoal. Por que é o mais importante? Porque é a saúde do trabalhador que está em jogo. Então eu não tenho um agente para quantificar na NR15, mas o meu PPRA ele segue a NR9, certo? E agora a gente vai ter uma mudança que eu vou explicar rapidinho do GRO. Então meu agente, ele não está na NR9, mas eu sei que ele pode causar um mal. Então se ele não está na NR15, pessoal, se o meu agente químico não está na NR15, eu vou fazer o meu PPRA, meu PCMAT, o PGR, eu vou procurar NR15. E aí, pessoal, João Paulo, mas eu quero fazer prevenção. Eu tenho um agente no ambiente de trabalho, ele tem na NR15 e ele tem na CGH. Qual que eu uso se eu quero ser preventivo? Eu não vou falar para você de cara, usa a CGH. E aí é um erro que às vezes a gente pode cometer se a gente falar isso. Usa a CGH. Não necessariamente.
Por quê? Porque pode ter agente que na NR15, são poucos, mas pode acontecer, de na NR15 ser menor que na CGH. Tá? Eu estou falando que pode ter. Eu estava fazendo um estudo ainda ontem e ainda encontrei alguns. Mas a maioria vai ser menor na ACGH, certo? Por quê? Porque a CGH, pessoal, ela é revisada, inclusive agora, nesse mês foi lançado o 2020. No Brasil, a tradução feita pela BHO vai estar disponível provavelmente em agosto. Eu creio que vai estar, se eu estiver errado alguém me corrige. Então, já vai ter os agentes atualizados 2020. Então, há uma atualização maior quando a gente fala em questão de ACGH. E aí o Thiago falou aí, ó, antecipamos o agente, reconhecemos mesmo e posteriormente avaliar qualitativamente e quantitativamente. Justamente, a gente precisa fazer um estudo preliminar de quais os impactos desse agente, né, em que ele se classifica, se há um potencial cancerígeno, né, se ele tem, qual a toxicidade desse agente. Essa avaliação preliminar, sem pensar em questões legais, é muito importante a gente fazer. Certo? Então, pessoal, eu fazendo o meu PPRA, eu vou me ater a possíveis agentes que possam ser mais restrito na NR15 ou na CGH. Só para vocês terem ideia, vou citar alguns agentes aqui, que ontem eu fiz um levantamento. Rapidinho, vou falar aqui para vocês terem ideia, pessoal. Ó, eu tenho aqui, para vocês terem ideia, o tetrabrometano, né? Um agente tetrabrometano, produtos químicos. Na NR15, ele é 0,8 ppm, né? Quando eu olho na CGH, o limite de exposição ocupacional é 0,1, certo? Então, ou seja, se a gente olhar aí 800% a mais, né? Eu acho que vai dar isso na NR15. Ou seja, se eu meço lá dá 0,7, 0,6, né? É como se fosse 0, não é que 0,8 é menor, tá, pessoal? 0,8 o 0,8 é maior. Então, na NR15 é 0,8, na CGH 0,1, como se fosse 0,10, 0,80, certo? Então, ou seja, totalmente é bem discrepante essa exposição. E aí, nós temos que colocar em mente o seguinte, pessoal. Limite de exposição não é separação entre limite seguro e não seguro. Ou seja, eu meço 1,1, 0,11 é inseguro, 0,9 é seguro. Não, esse limite é um limite que os estudiosos entendem como acredita-se que a maioria, né, então a maioria das pessoas possam estar expostas repetidamente sem que cause algum dano à saúde. Né? Então acredita-se, e a maioria, então a gente tem duas vertentes aí, que ou seja, essa minoria pode ter grandes impactos, pode ser influenciado pelas condições orgânicas do indivíduo, né? E isso pode, dependendo das condições que é manuseado certo produto, ele pode ter uma exposição que vai causar mal ao trabalhador. Então, tomem sempre isso com vocês. Limite de exposição não indica limites seguros, certo? Outro agente aqui, pessoal, tem uma discrepância grande também. Quer ver um outro aqui? O 1,2,3 tricloropropano, pessoal, né? Então, 1,2,3 é um agente tricloropropano. Na NR15 é 40 ppm, pessoal. Pra vocês terem ideia, 40 ppm. Na CGH é 0,005. Ou seja, então, deixa eu tomar muito cuidado com esses agentes. E aí o Thiago da Engelabro de Goiânia falou também, ó, limite de exposição ocupacional do 1,2,3 butadieno também é gritante. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui. Não, esse eu não coloquei. Mas o próprio tolueno, 78 na NR15 e 20 na CGH, então, ou seja, mais que o dobro, então uma diferença grande também. Então, pessoal, eu vou fazer prevenção, eu preciso olhar não só os limites de exposição ocupacional, né, mas o que aquela exposição repetidamente pode causar no trabalhador. Boa tarde, minha irmã Érica, presente aí, trabalha na área de mineração, muito obrigado pela presença. Então, pessoal, vou fazer programas de prevenção, eu remeto a CGH, né, na maioria das vezes, porque ela é mais restrita, certo? Bom, então, pessoal, há uma mudança, o PPRA ele vai deixar de existir, né? Há controvérsias, há discussões, mas tudo caminha para ele deixar de existir no próximo ano e a gente tem o GRO, o Gerenciamento de Risco Ocupacional. E dentro do GRO, ele fala que eu preciso gerenciar os riscos ocupacionais, certo? E quando eu falo em gerenciar os riscos ocupacionais, não é simplesmente eu fazer medições quantitativas. E aí muita gente que, eu vou medir, vou identificar qualitativamente, eu vou medir, e essa medição eu estou atendendo GRO, estou atendendo NR9. A NR9 ela resumiu a 3 folhas, pessoal, uma norma ficou bem curta, né, uma norma pequena. E aí comenta aí, Thiago, o que você acha, mas eu creio que ela vai vir os anexos agora, né? Pode ser que ela
ela pegue um pouquinho lá da CGH e traga para ela e faça os anexos separadamente. Então, ela deixou bem claro que a NR9 ela trata de riscos ambientais, químicos, físicos e biológicos. Então, é uma norma que vai dar as diretrizes para as avaliações dos riscos ambientais, certo? Então, aqui, pessoal, quando eu falo em exposição ocupacional na NR9, a NR9 já trouxe os requisitos que eu preciso avaliar quando eu falo em risco ambiental, né? Então, aí ela pegou um pouquinho lá também do que tem no LTCAT, ela pegou um pouquinho, que é identificação da exposição ocupacional, quais exposição que eu tenho no ambiente de trabalho, né? Eu tenho que considerar as atividades, quais são as atividades que eu vou realizar no ambiente de trabalho. Isso muda totalmente, tá? Se eu faço uma descrição genérica, pessoal, igual a gente vê muito aí, tá? Isso é hora de eu concluir uma avaliação, de eu fazer uma conclusão a respeito de prevenção, quando eu fazer uma conclusão a respeito de laudo de insalubridade ou para um LTCAT em geral, com a forma como eu descrevo a atividade realizada muda totalmente. Então sejam bem claros, né? Escreva com detalhes essa descrição. Identificação do agente, forma de exposição. Como que é a forma de exposição? E é um cuidado, pessoal, em sair medindo. Laboratório. Dou sempre o exemplo de laboratório, que é um exemplo muito típico, né? Qual que é a forma de exposição a um amônia, a um vapor, determinado vapor num laboratório? Tem N agentes em um laboratório, mas nem sempre todos são manipulados, né? Ou manuseados. Então a gente tem o manuseio e a manipulação. Às vezes eu só manuseio a embalagem, outros eu já manipulo aquele agente, já misturo, faço misturas. E determinados agentes nem sempre vai liberar vapores, outros já vão liberar. Então essa forma que tem, a forma que é feita essa atividade, né, e como é a exposição desse trabalhador, e como eu descrevo isso, é muito importante para mim definir um meio de prevenção. Eu tenho contato, eu faço envase, né, eu faço avaliação de pH. Então esse cuidado, a possibilidade de contato dérmico, a evaporação, a pressão de vapor desse agente químico é alta. Então em contato com o ambiente, ele já vai liberar vapor. Então isso eu preciso considerar de uma forma muito criteriosa no meu documento, seja ele preventivo, seja ele para LTCAT, previdenciário, ou seja para laudo de insalubridade. Boa noite, Claudemir, da SST de Quarentena, Universidade de SST, seja muito bem-vindo. E aí ele vai falar também das possíveis lesões, e aí é onde que eu quero falar também. Uma grande dificuldade, pessoal, quando eu estou avaliando, eu preciso entender. E aí o Thiago comentou, eu penso que o profissional de SST para fazer a gestão de riscos ambientais, tendo como base a matriz de risco, o GRO vai exigir muito de gestão. Isso é muito interessante, Thiago. Inclusive eu conversei com o Thiago da Segmax essa semana ainda, né? Ele estava definindo a questão da forma de análise de risco dele, né? Qual metodologia. Então, qual método que eu vou classificar esse agente químico, né? Qual que é a exposição? Então, hoje a gente tem planilhas da AIA, a NIOSH tem algumas metodologias. Então, algumas empresas possuem sua própria metodologia, Anglo-América, Vale. Então, essa questão de eu falar como eu vou avaliar, como eu vou classificar o agente químico, depois de uma avaliação, seja ela qualitativa ou quantitativa, é muito importante. Por quê? Acima do nível de ação, tá? Como que eu vou classificar? Risco alto, médio ou baixo? Né? Então isso que o Thiago disse aí é muito importante, né? Como que eu vou fazer gestão? Como que eu vou classificar? O que é a minha base de matriz de risco? Eu estou me baseando em quê para falar que aquele risco é baixo? Né? João Paulo, deu abaixo do limite de tolerância, nível de exposição. Então deu abaixo do nível de exposição. Mas os cachorros aqui hoje tá difícil, hein? Chloe! Quieta! Então, pessoal, essa questão é muito importante. Com base em que eu estou falando que um agente abaixo do nível de ação, né, com abaixo do nível de ação, ele é um risco baixo? Opa, será que está no nível de incerteza? Então eu preciso ter uma matriz para me basear nessas avaliações e até para me trabalhar lá as medidas de controle e as conclusões quando eu falo em prevenção, certo? E aí, quando eu estava dizendo a questão de agentes, pessoal, a forma de exposição, e eu acabei me perdendo aqui, então é muito importante que a gente faça essa questão. Pessoal, siga aí a hashtag SST na quarentena, a Claudemir aí falando, pessoal, segue aí depois o hashtag nas redes sociais SST na quarentena. Então, é muito importante que eu tome esse cuidado quando eu vou avaliar um agente químico, pessoal, a forma que ele está exposto no ambiente de trabalho, certo? E quando a gente fala lá, pessoal, em agentes químicos, né, eu preciso ter essa avaliação muito detalhada. Às vezes é um agente baixa concentração, né? É um agente baixa concentração, mas é um agente cancerígeno. Eu me perdi, mas eu me achei aqui, pessoal.
Muito cuidado, o que eu estou avaliando? Eu estou avaliando um ruído. Tá, por que eu estou avaliando, pessoal? Porque ele pode causar algum mal. Qual é esse mal que eu estou causando? Né? Isso é muito importante. Então, a diferencial da CGH, pessoal, nesse livrito aqui, e aí muito importante, é que ele fala o que aquele agente pode causar. Isso é baseado em literatura técnica, em estudos de médicos, de toxicologia ocupacional, né, de estudos, de um histórico em qual eu posso basear. Então, quando eu pego, por exemplo, lá o monóxido de carbono, morfolina, por exemplo, eu tenho bem claro aqui na CGH que ele causa danos aos olhos e irritação do trato respiratório superior. Né? Então, essa base do TLV que a gente fala, eu preciso saber por que eu estou medindo, né? A fim de prevenir o quê? O que esse mal pode me causar? Então, muita gente pensa, eu estou medindo para não ter insalubridade. Não, espera aí. Você está medindo só para evitar a insalubridade? Né? Então, eu estou medindo para ver se esse agente químico no ambiente de trabalho tem uma concentração que pode causar irritação do trato respiratório superior ou não, certo? Então, eu preciso entender, então, quando eu estou avaliando o porquê. O que aquele agente no ambiente pode causar? Então, é importante que a gente estude esse agente, que a gente veja a toxicidade desse agente, né, para a gente posteriormente definir medida de controle com base nisso. Porque mesmo que seja baixo o nível de exposição, pessoal, aquela baixa nível de exposição, ele ao longo da exposição, ou uma exposição de um valor teto, né, um pico, uma concentração alta em um determinado momento, possa vir causar algum mal. Então tome muito cuidado quando a gente vai avaliar essas questões, certo? Então, pessoal, muito importante então, a gente conhecer essa questão, o porquê da gente avaliar. E aí, pessoal, Pessoal, aí é muito importante, o Nicolas perguntando, e quando a exposição a agente é de 15 minutos por dia, mas a medição pede no mínimo 4 horas de exposição. Como avaliar? Qualitativo ou quantitativo? Bom, Nicolas, muito importante a gente ver se tem metodologia para esse agente, certo? E aí, se a gente tiver metodologia, a gente vai olhar na metodologia qual que é o mínimo, certo? E a gente entender qualitativamente como que é essa exposição. É 15 minutos só por dia? Será que esse agente, esse agente químico, ele tem valor teto? Né? Será que esse agente, durante esses 15 minutos, eu tenho algum pico de exposição? Então é muito importante eu olhar bem detalhado esse agente. Ele é um agente carcinogênico? Né? Ele é um agente que pode causar irritação, uma exposição aguda? Não, uma exposição aguda pode causar um acidente, não só uma doença ocupacional, mas um acidente, uma intoxicação. Então é muito importante eu avaliar essa questão e ver se o método permite, certo? Porque o método vai me falar qual volume que eu preciso para aquele agente, certo? Pode ser que tenha avaliações que eu faça em 15 minutos, avaliações de STEL, né? Que é avaliações de curto período, certo? E aí tem todo um cuidado que eu não posso ultrapassar algumas vezes durante o dia, né? E essa exposição não pode mais que várias vezes durante o dia ser. Por exemplo, solução de bateria, o ácido sulfúrico. Eu não estou com ele em mãos aqui, a metodologia, mas precisava avaliar essa metodologia. Tiago, se você souber aí essa metodologia, puder contribuir também, eu não me recordo com relação ao ácido sulfúrico, a solução de bateria. Mas eu preciso avaliar essa questão. Como que é a exposição dos outros períodos, além desses 15 minutos, certo? E aí, pessoal, essas avaliações, quando eu falo em fazer avaliação prevencionista, a gente vai sempre fazer esse cuidado, então, né? Qual o objetivo da avaliação, certo? Por que eu estou medindo isso? Qual que é o fim? Qual que é a metodologia? E aí, pessoal, a gente tem as NHOs, certo? Da Fundacentro, são normas gratuitas. E aí eu recomendo, pessoal, entrem no site da Fundacentro, baixem as normas em PDF, certo? São normas gratuitas em PDF. Tem elas disponíveis também para comprar impressa, mas são normas gratuitas que falam a metodologia de avaliação de campo, né? Como que eu vou fazer essa avaliação em campo? Né? Que equipamento, que aparelhagem usar, posição, certo? Que informação que eu vou coletar em campo, isso é muito importante, porque às vezes eu posso estar fazendo avaliação no melhor da intenção, mas está fazendo totalmente fora do padrão. Então as NHOs, norma de higiene ocupacional da Fundacentro, auxilia bastante nessa questão. Então recomendo, baixem lá no site da Fundacentro para quem quer fazer avaliações quantitativas. Tá bom, pessoal? E é isso aí. Então, essas avaliações, pessoal, o que mudou agora? Que antes a gente não tinha. Quando eu olho o PPRA, lá no PPRA, na norma antiga NR9, ela não era bem clara se eu precisava colocar lá, se eu precisava inserir as medições quantitativas lá. Né? Tinha gente que deixava, tinha muito profissional que deixava separado, fazia o PPRA qualitativo, remetia um laudo lá e juntava essas duas informações, sendo que a pessoa falava assim, eu tenho um PPRA e tenho um LTCAT, mas espera aí, o LTCAT é para fins previdenciários. A NR9, a NR1 no GRO, ela trouxe informação bem clara,
O que eu preciso fazer? Toda avaliação quantitativa que eu fizer hoje, ela tem que ser incluída no inventário de risco. Então, se eu pegar lá a NR1 hoje, o GRO, ela está falando, você precisa incluir as avaliações quantitativas realizadas no seu inventário de risco. Justamente porque as medições quantitativas, pessoal, vai ser não posso ser único, um dos embasamentos para se tomar as medidas de controle, certo? Então é muito importante que agora faça essa gestão. Às vezes eu fiz o programa qualitativo hoje, daqui 3 meses eu fiz a avaliação quantitativa. Eu tenho que criar um procedimento para que eu insira essas informações no meu GRO, porque eu vou gerenciar os riscos ocupacionais baseando também nas avaliações quantitativas. Boa tarde aí, Anderson Brito, profissional aí da área de comportamento humano, muito bem-vindo. Então, pessoal, estejam esse procedimento com vocês agora. Avaliações quantitativas devem ser inseridas no PGR. E aí, para finalizar aqui, pessoal, então a gente tem o GRO, certo? Que é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Ele vai constituir o PGR. Então, o que ele vai constituir? Ele vai dar as diretrizes para elaborar o PGR. E o PGR, pessoal, vai gerenciar os riscos, eu vou identificar, eu precisarei ter uma avaliação, já preciso ter, mas hoje isso vem muito bem claro, eu preciso ter o meu embasamento para qualificar esse risco, certo? Então, por exemplo, vamos pensar que eu tive 2 avaliações, uma de ruído, certo? Deu 90 decibéis, e uma de poeira. Os 2 deram acima do limite de tolerância. Tá, mas qual que é a prioridade, né? Então, o que vai me falar que é prioridade ou não? Essa matriz de risco, pessoal. Essa matriz de risco que vai classificar. Então, quando a gente fala em classificar riscos, eu vou ter que fazer uma classificação ali. O que é mais crítico que o outro? Porque, como todos sabem, a gente não consegue atacar tudo de uma vez. Eu não vou ter recurso, né, tanto financeiro quanto de mão de obra, talvez, para atacar todos esses riscos de uma vez só. Então, de acordo com a minha classificação de risco, de acordo com a classificação de risco, eu vou ter que basear o que eu vou atacar primeiro, certo? Então, estejam bem consolidado essa matriz de risco ocupacional. E aí a gente tem muitas planilhas hoje no dia a dia com relação à matriz de riscos, mas muito ligado à questão de acidentes. Quando a gente fala em classificação de risco ocupacional, ainda há ainda há muitas falhas para ter algo consistente, né? Então, uma recomendação que eu deixo aí é considerar o material da AIA, né? Que é uma norma, se não me engano, me fugiu agora, canadense, né? Da NIOSH, né? Tem grandes informações no qual vocês podem montar. E tomem cuidado de pegar essa matriz de risco pronta e aplicar nas avaliações quantitativas de vocês. Por quê? Porque cada situação, cada empresa pode ter uma particularidade, certo? Então, cada atividade pode ter uma particularidade, cada indústria. Então, possa ter que uma empresa usa o Bow-Tie e possa ter que usar o RAC. O RAC, por exemplo, é uma avaliação de risco usado muito na mineração, certo? Tem empresa que usa baseline, né? Que baseline é como se fosse a linha de corte, os 10 maiores riscos. Então, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou formular essa matriz de riscos para a higiene ocupacional, ok? Porque senão a gente não vai ter, eu vou ter tudo risco alto e a hora de eu definir as minhas medidas de controle, eu não vou saber o que eu classifiquei primeiro, o que é mais risco, o que é menos. Beleza? Então, pessoal, basicamente é isso. Gostaria de deixar aberto aí algumas perguntas para vocês. A gente tem 8 minutinhos para responder as perguntas, né? E aí a NR9 nova, ela traz bem claro isso também, ela continua, tá? Na ausência dos limites previstos na NR9, eu tenho os limites considerados da NR15 para fins de prevenção, certo? Isso está na nova NR9. Então, pessoal, eu queria deixar aberto aí. Boa noite, Fernando. Boa noite, Fogassi. Boa noite, Claudemir, né? Então, pessoal, firme aí. Queria deixar aberto aqui algumas perguntas. Eu vou olhar aqui, ver se tem alguma que não ficou respondida. E deixar aberto para perguntas a gente poder responder, certo? Lembrando que, pessoal, quando eu falo em questão de obrigatoriedade, a gente tem uma obrigatoriedade bem clara lá na IN 77, no artigo 6, que a empresa que não mantiver laudos atualizados, ela estará possíveis sanções, ou seja, pode ser multada, ela pode ser advertida com relação a não manter laudo atualizado, certo? E uma questão muito importante, pessoal, a gente precisa tomar um cuidado. Eu fui num curso uma vez e o rapaz fez uma pergunta e foi muito bem respondida e muita gente criticou, mas é para reflexão nossa. Ele perguntou o seguinte: quanto tempo vale a avaliação quantitativa?
E aí, responde aí embaixo só, quanto tempo vale as avaliações quantitativas? Eu fiz o ano passado, para quanto tempo vale aquela avaliação quantitativa? Ela por si só, vamos considerar aquela avaliação. Avaliação quantitativa, vamos lá. Então, pessoal, a pessoa perguntou, e aí ele falou assim, quanto tempo vale a avaliação quantitativa? O palestrante, ele respondeu, inclusive foi até o Paulo Rogério, quem conhece o Paulo Rogério aí do FAP, muita gente conhece, ele respondeu o seguinte, vale só para aquele dia. E aí todo mundo ficou assustado, mas por que só vale para aquele dia essa avaliação quantitativa? Ele falou, porque aquela avaliação, ela foi feita naquele dia com aquelas considerações, com aquelas condições de umidade, temperatura, pressão. Então, para aquele dia, teoricamente, ela vale para aquele dia. E aí o pessoal, opa, mas quer dizer que perde ela? Não, não necessariamente que ela perde ela. Mas ele quis dizer o seguinte, que amanhã, aquela avaliação já não representa a exposição de hoje. Certo? Eu preciso considerar o que tem hoje que pode influenciar. Hoje é feito da mesma forma que ontem. Então, ou seja, ela não perde a validade. Olha aí, muito importante, o Fogarça comentou aí. Ela não perde aquela validade. Só que hoje eu já preciso olhar com ela de forma diferente. Ontem estava 30 graus, hoje está 25. E aí? Qual que é a exposição do trabalhador de hoje? Então, ou seja, ele quis dizer que na minha conclusão ou na minha avaliação para o laudo, eu vou precisar considerar outras situações pertinentes àquela avaliação. Certo? Senão eu teria que fazer todo dia avaliação, e não é esse o objetivo. Então ela não tem validação de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Né? É muito importante que esteja que se considerar essas informações. E aí, pessoal, outra coisa que eu queria deixar aqui é tomem cuidado nas avaliações. Por quê? Uma avaliação quantitativa bem realizada, com um grupo homogêneo bem montado, eu posso ter uma assertividade muito grande. Mas a forma como que eu faço uma avaliação, de acordo com a temperatura de hoje, amanhã é uma temperatura diferente, ou de uma atividade eventual que é totalmente diferente das dos outros dias, isso pode impactar pode trazer um impacto muito grande, certo? Eu posso fazer uma avaliação que hoje, por ser um dia muito úmido, não dá nada de poeira, um exemplo. Né? E aí eu vou trazer isso para representatividade todo GHE, para representatividade todo ano. Então tomar muito cuidado com quando eu vou fazer essa avaliação, um grupo homogêneo. Peguei um grupo homogêneo de 20 pessoas. Eu fiz uma pessoa. E naquela uma pessoa deu uma exposição superestimada. Ou deu uma baixa exposição. E aí, será que isso pode me representar real exposição? Será que a hora que eu for montar o laudo, isso não pode trazer uma responsabilidade muito grande? Ao eu falar que não tem exposição a agente nocivo, ou falar que tem uma exposição a agente nocivo, isso pode ter sido impactado por um pico? Então, pessoal, tomem bastante cuidado com essa questão de analisar a representatividade da exposição. Né? A avaliação é representativa da exposição do analisado agente. Thiago comentando aí. Então, muito cuidado com isso, né, pessoal? A gente tem que tomar sempre esse cuidado. Essa representação não só da quantidade de pessoas, mas do tipo em que foi, das características em que foi realizada a avaliação. Certo? Quando vocês forem contratar uma avaliação quantitativa, questionem como foi realizado, que atividade, quem fez a avaliação, quem acompanhou, que funcionário que foi, né, quais as condições climáticas, quais as condições da operação, né, que foi feito, qual o nível de produção, né, anota até a quantidade de produção. Né, fazer um estudo do MR, né, eu creio que ele falou exposto maior risco. Né, tem gente que faz só com MR, pega o maior risco, maior exposto lá, e aquele maior exposto com o menor exposto, tem uma discrepância muito grande. Então tomem cuidado quando vai fazer essas questões. Né? Então muito importante fazer um estudo estatístico, igual o Claudemir está contribuindo aí. Esse estudo estatístico é muito importante. Né? Pós-avaliação e durante as avaliações também. Porque a responsabilidade dos resultados disso pode impactar em exposição do trabalhador, pode resultar em custo para a empresa, certo? Pode resultar em deixar a empresa desprevenida quando eu falo em questão legal, ou seja, você fala para a empresa que não há aquela exposição, e aí quando a empresa adota que não há aquela exposição, ela não toma o controle, e aí ela pode um dia ter processo trabalhista, além do adoecimento do trabalhador. Então tomem bastante cuidado com relação a isso. Então eu queria agradecer aqui, pessoal. São 18 horas e 57 minutos, vai acabar já já. Queria deixar aberto algum comentário ou alguma sugestão ou alguma pergunta. A Larissa comentou usar situações mais críticas para avaliações. Muito importante, sim, a gente pode usar, mas tomar um cuidado se essa é mais crítica, ela não está fora daquele padrão, né? Porque ela é tão crítica que às vezes ela não representa aquela exposição menor, né? Que às vezes eu posso dividir o GHE.
Então é importante pegar essa mais crítica e ver se ela representa a normalidade da exposição ao longo de uma semana, de um mês, né? Então é muito importante fazer um estudo bem detalhado. E a Roberta aí complementando uma boa estratégia de amostragem. E uma dica aí, né? Quem gosta de estratégia de amostragem, Fantasini tem ótimos materiais relacionados à estratégia de amostragem. A Larissa perguntando, né, qual taxa de troca você utiliza para avaliação de ruído para LTCAT. Isso aí, pessoal, é uma dúvida que a gente não vai dar para falar aqui, que é muito, não há nada definido ainda se é Q5 ou Q3, é uma dúvida longa, e eu até depois convido aí o Thiago para a gente fazer uma live e discutir sobre o Q5 e o Q3. Né, que é uma dúvida muito grande aí com relação a isso, né? Não há consenso ainda no meio técnico se a gente utiliza o Q5 ou o Q3 ainda. Há estudos, mas ainda não tem nada ainda batido o martelo. Pessoal, então, meu muito obrigado. Quem não me segue, segue aí nas redes sociais, né? No Telegram, tem o canal do Telegram, canal do YouTube JM Prevenção. Tem um vídeo lá que eu fiz do PGR, o GRO disponível. Quem tiver curiosidade, dá um pulinho lá e dá um ok aí. Beleza? E agradeço muito, tenha uma boa tarde. Obrigado pela oportunidade, Claudemir. Obrigado pela participação de todo mundo. Tenha uma ótima noite a todos e até a próxima live. Obrigado aí, Larissa, e a gente volta para falar desse assunto aí. Abraço, pessoal. Abraço, Nicolas.